Olá! Se eu te disser que o Donald Trump não é a única pessoa irresponsável que tem um exército inteiro em suas próprias mãos. Pois é, a gente está sendo vigiado o tempo todo por um exército super armado, pronto para nos defender em qualquer situação. Mas calma que isso não é nenhum vazamento do Wikileaks ou nenhuma outra teoria da conspiração. Sejam bem-vindos ao nosso referenciando dessa semana. E bom, esse tema é um tema muito importante para a gente conseguir entender vários outros assuntos que a gente vai abordar daqui para frente, certo? Se a gente quiser falar sobre vacina, sobre câncer, ou até mesmo sobre outras doenças como HIV, é muito importante que esse vídeo fique bem gravado na sua cabeça. Mas afinal, então, que exército é esse que eu estou falando? É o sistema imunológico. Ixi, eu tenho certeza que nesse momento tem muita gente dando pausa no vídeo e fechando. Calma, galera. Calma você que faz universidade da área biológica, que tem pavor de imunologia. Esse assunto aqui é bem básico, é um vídeo bem relax para quem nunca ouviu falar de imuno, tá certo? Talvez sirva para você que está aí estudando, tomando uma surra, mas de maneira geral a gente vai falar de uma forma bem simples para que todo mundo entenda. O sistema imunológico é um sistema muito complexo que envolve vários mecanismos e várias células. Como eu disse, a gente vai abordar de uma forma bem básica. Mas enfim, esse sistema ele funciona como um mecanismo de proteção para a gente. Proteção contra quê? Contra agentes externos, como micróbios, por exemplo, ou algum problema que aconteça internamente, como por exemplo o surgimento de câncer. Como se trata de um assunto difícil até para quem é da área, eu vou tentar fazer um exemplo um pouco diferente, talvez. Hoje a gente vai acompanhar a jornada de um micro-organismo tentando infectar nós seres humanos. E esse micro-organismo eu estou inventando aqui na hora, tá certo? Ele vai se chamar, deixa eu ver, Imbecilis banheirensis. É um micro-organismo que infecta o sistema nervoso das pessoas e fazem elas tomar banho de doces como chocolate e Nutella dentro de uma banheira. E não vai pensando você que isso está longe da realidade não, hein? Faz uma pesquisa rápida no YouTube aí que você vai ver que tem muita gente infectada com esse negócio. E para ser capaz de infectar uma pessoa, o nosso micro-organismo precisa vencer esse nosso exército pessoal, como eu disse, o sistema imunológico. E aí a gente pode separar o sistema imunológico em dois grandes blocos. O primeiro deles é o sistema imunológico inato. Esse bloco é constituído de várias barreiras que o micro-organismo invasor vai ter que ter muita gana para conseguir quebrar elas. A primeira delas são as barreiras físicas, que vão funcionar como uma espécie de trincheira na guerra, sabe? Ou seja, vai tentar impedir que o exército inimigo avance, né? Essa barreira vai tentar impedir que o micro-organismo avance. Um exemplo para vocês entenderem, está aqui a nossa própria pele. A pele é uma barreira para a entrada de micro-organismos. Caso esse micro-organismo consiga vencer uma barreira física, ele vai precisar vencer uma outra barreira, a barreira química. As barreiras químicas elas funcionam com várias substâncias que tentam impedir a entrada desse micro-organismo também. Um exemplo delas é a lisozima, que é uma enzima que destrói muitos micróbios presentes na nossa pele. Essa enzima está presente tanto na lágrima como na saliva. Então, se alguém chegar para você e perguntar por que você está chorando, perguntar se você está triste, você fala, não, tá tudo bem, eu só estou me protegendo aqui contra micro-organismo invasor. A terceira barreira é a microbiológica. Você por acaso já ouviu falar de microbiota? Talvez um dia a gente aprofunde esse assunto aqui no Referenciando. Mas em linhas gerais, microbiota é um conjunto de bactérias que habitam o nosso corpo. E essas bactérias acabam trazendo benefício para nós, os seres humanos. Por exemplo, se um micro-organismo chega aqui em nós, tenta nos colonizar, ele vai ter que competir por espaço e por nutrientes com essas bactérias. Então, a barreira microbiológica também é um fator muito interessante de proteção contra agentes externos. Se ainda assim esse micro-organismo conseguir passar por todas essas barreiras que a gente já citou, ele vai encontrar uma última barreira muito pesada. A presença de micro-organismos e de micróbios em locais do nosso corpo, em tecidos do nosso corpo, gera o que a gente chama de inflamação. E com a inflamação, rapaziada, olha, vem uma galera da pesada aí. E aí a gente vai chamar isso de barreira celular. Não tem o Nokia gigante daqueles tijolão na nossa frente tentando proteger não, tá? Não é nada disso. A barreira celular é composta por células que se comportam como verdadeiros soldados. Os soldados da linha de frente são células do sangue que a gente chama de polimorfonucleares.
Essas células, eles saem do sangue quando recebem um estímulo de inflamação e despejam uma verdadeira chuva de toxinas tóxicas. Se a toxina é tóxica, né? Essas células despejam uma chuva de toxinas no nosso micro-organismo vazio. Então vai causar um estrago danado ali já. E se o nosso camarada quiser dar uma de malandrilson e se enfiar dentro de uma célula do corpo para se proteger... Eu sou malandrão! A barra dele não tá limpa, não. Existem as células natural killers, que vão fazer a destruição da célula que está infectada junto com o micro-organismo e tudo. Mas delas a gente vai falar com mais calma mais na frente quando retomarmos o assunto de câncer. Depois da ação dos polimorfos nucleares, chegam duas células muito especiais, os macrófagos e as células dendríticas. Esse pessoal chega já comendo tudo que vê pela frente. E esse processo de sair comendo tudo a gente vai chamar de fagocitose. E essas células, quando fagocitam micróbios, elas mesmo se estimulam com a presença desses micróbios e saem comendo mais ainda. Então realmente é um estrago que elas fazem quando chegam lá no local e encontram micro-organismo de bobeira. Não é fácil não. E depois desse jantar maravilhoso que os macrófagos e as células dendríticas fazem, eles vão pegar o micro-organismo que eles comeram e vão digerir eles em fragmentos bem pequenos. Depois eles vão pegar esses fragmentos e vão sair por aí mostrando eles para um monte de gente. Se ainda sobrou imbecis depois desse ataque maciço, aí, meu amigo, o bicho pega, porque vão entrar umas células que deixariam o Capitão Nascimento orgulhoso. Já avisei que vai dar merda isso. Estou falando dos linfócitos B e dos linfócitos T. Essas células compõem o que a gente chama de sistema imunológico adaptativo, o segundo bloco do nosso exército. Lembra que eu falei com vocês que as células dendríticas e os macrófagos penduram um monte de pedacinhos do micróbio que elas acabaram de comer e saem por aí apresentando? Então, essa história agora vai fazer sentido. Esse pedacinho vai ser mostrado aos linfócitos T, processo esse que chamamos de apresentação de antígeno. Vai chegar um determinado momento que um desses linfócitos vai sentir uma afinidade incrível com esse pedacinho. E aí, meu amigo, não é amor à primeira vista não, é faca na caveira. Os linfócitos T vão agir de duas maneiras diferentes. Se for um linfócito T citotóxico, ele vai sair por aí destruindo todas as células que têm o micróbio no interior dela. Se por acaso for um linfócito T auxiliar, ele vai despejar uma série de substâncias que vai soar como uma espécie de alarme, colocando todo o nosso exército do sistema imunológico a postos. Fica todo mundo com a arma na mão esperando para começar o combate. Saca aquele discurso lá do William Wallace, no Coração Valente? Quando ele fala, sai todo mundo berrando, vamos pegar esses caras. Então, é mais ou menos por aí que o linfócito T auxiliar faz. Eu tenho certeza que a galera que estuda imunologia tá querendo me matar com esse exemplo. Mas você entendeu, não entendeu? É mais ou menos assim. Tá, mas os linfócitos B? Onde é que entram nessa brincadeira? Os linfócitos B vão ser capazes de identificar o micro-organismo invasor sem a necessidade da apresentação de antígeno feita pelas células dendríticas e pelos macrófagos. Às vezes, os linfócitos T auxiliares ajudam o linfócito B a produzir resposta. Outras vezes a resposta sai por eles próprios. O próprio linfócito B reconhece o micróbio e consegue agir contra ele. E a forma de agir do linfócito B é sensacional. Eles produzem uma espécie de munição que vai ser específica contra o nosso micróbio, os chamados anticorpos. Esses anticorpos vão ser despejados pelos linfócitos B e vão se ligar especificamente aos micróbios. Quando isso acontece, o micróbio ou vai morrer por estar paralisado, ou vai facilitar a ação das células fagocíticas, que vão chegar ali para acabar com a raça dele, de uma vez por todas. A gente espera. De maneira geral, as ameaças já são neutralizadas nesse ponto. Então, dificilmente a gente vai encontrar imbecis circulando pelo organismo. Mas com uma questão de precaução, os linfócitos B deixam ali uns anticorpos circulando pelo sangue, pelos vasos linfáticos, e até mesmo por outros fluidos do corpo, como saliva, leite materno, enfim. Porque vai que o imbecis volta, né? E aí você já tem anticorpo ali para segurar o cara pelo pé e não deixar ele se multiplicar novamente. Quando essa batalha termina, uma coisa muito interessante pode acontecer com os linfócitos. Eles quase que são promovidos. E essa promoção vai transformá-los no que a gente chama de células de memória. São células que vão ficar descansando até que um dia a ameaça surja novamente. E quando chega esse ponto, nós dizemos que a pessoa adquiriu imunidade contra a doença. Entenderam agora porque muitas doenças que a gente pega, a gente só fica doente uma vez? É justamente por conta disso.
nosso sistema imunológico aprende a lidar com ela e quando ela volta, essas células de memória são reativadas, os anticorpos circulantes neutralizam essa ameaça e a gente não fica doente de novo. Infelizmente, esse exército nosso não é perfeito. Podem acontecer muitos problemas durante aí o curso das respostas imunológicas, enfim. Mas isso é um assunto mais pra frente, tá certo? Além do que, tem uma galera aí que não conseguiu imunidade contra o nosso imbecis banheirenses não, né? Então, pessoal, é isso. Conseguir foi uma tarefa árdua falar de imunologia para pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar sobre o sistema imunológico. Então, só por esse trabalho que eu tive, eu acho que você podia já se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, né? Por favor. Se você quiser saber mais sobre esse exército incrível, vão ficar alguns links aqui na descrição do vídeo com vários materiais para você se aprofundar melhor. Ou então, se vocês quiserem saber de algo mais específico do sistema imunológico, alguma curiosidade ou sobre alguma doença, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, tá? Eu prometo que eu vou olhar todos eles e, se for possível, outros vídeos sairão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.